Olá pessoal, eu sou Bruno Geiger, este é o canal Sacas, o jornalismo a serviço da democracia. Olha bem, o Bolsonaro, a Polícia Federal, descobriu que o Bolsonaro, ele era orientado, inclusive, pelo Malafaia. Exatamente isso. O Bolsonaro orientado pelo Malafaia. E tem outra. A Polícia Federal, inclusive está com áudio, que inclusive já saiu nas redes sociais, e esse áudio tem um relatório, inclui inclusive um relatório da Polícia Federal, que expõe uma conversa entre o pastor Sila Malafaia e o genocida Bolsonaro. E essas gravações foram obtidas a partir da apresentação do celular do Bolsonaro, diz a Polícia Federal, e faz parte do material que inclusive indica o indiciamento do ex-presidente e de seu filho, Eduardo Bolsonaro, e mostra Malafaia sugerindo uma linha de discurso para pressionar, inclusive, o governo pela anistia, pressionar o Congresso Nacional. Agora, essa anistia, todos nós sabemos que não é para o pessoal de 8 de janeiro. Essa anistia o Bolsonaro quer para ele. E nessa gravação que está com a Polícia Federal, fica muito claro que até o Bolsonaro fala sobre a importância da anistia. E segundo esse relatório da Polícia Federal, a conversa, que foi em meados de julho, e tem outra. Após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar o tarifaço contra os produtos brasileiros, aqueles 50% de imposto que ele quer cobrar sobre a exportação de produtos brasileiros. E ele diz que essa taxação dos produtos brasileiros, ele alega que é sobre os riscos da democracia. E naquele momento, o Bolsonaro também estava proibido, por medidas cautelares, de fazer ataques às instituições, coisa que eles fizeram. E no diálogo, na conversa entre o Malafaia, que orienta o genocida Bolsonaro a se posicionar de forma indireta contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, e relacionando as tarifas impostas por Trump a uma suposta questão de liberdade e justiça e não de economia. Agora, olha bem o que diz a Polícia Federal na gravação do Malafaia com o Bolsonaro. Olha bem, abre aspas. Você não vai... Isso o Malafaia falando com o Bolsonaro.
Você não vai xingar o Supremo Tribunal Federal. Você não vai esculhambar o Alexandre de Moraes. Mas você pode se colocar, sim, e deve. Olha, gente, a questão da tarifa do Trump não tem a ver com a economia, tem a ver com a liberdade da justiça. Eu não quero ver retaliações sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal e suas famílias. Eu quero ver isso. É só resolver a questão da anistia que isso acaba. Isso é o pastor orientando o que o Bolsonaro tem que fazer. E tem outra. O Malafaia ainda acrescentou que essa postura faria o genocida Bolsonaro parecer bem intencionado. E olha bem, tu vai ficar bonito, diz ele, dando uma de bacana ainda. Não queremos ver Donald Trump com sanções sobre ministros do Supremo Tribunal Federal e suas famílias. Agora, esse documento é para coagir o judiciário. E o documento que está na Polícia Federal aponta que Malafaia atuava como conselheiro em estratégia de narrativa política, inclusive na formação de discurso como informações falsas e voltada a coagir a cúpula do judiciário. E na sequência da conversa, inclusive, o Malafaia insistiu para que o Bolsonaro adotasse uma postura de estadista. E é uma postura que realmente o Bolsonaro não é. Mas sabe como é que é, né? Agora, na sequência da conversa, o Malafaia insistiu que o Bolsonaro que desse uma de estadista, tem que dizer: eu não quero ver tirar de Lula. A questão não é econômica, a questão é liberdade, de justiça contra as pessoas que estão presas. Essa justiça contra mim, esse golpe não existiu. Quer dizer, ele diz que não existiu, mas todo mundo viu. E tem outra. A gente tem aqui... A gente tem aqui essa gravação que está na Polícia Federal. Olha bem. Olha bem o que o Malafaia fala para o Bolsonaro. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí. Vou dar parabéns a ele também. Vambora. A faca, o Deus está contigo. Deus está contigo, compadre. E ele diz que Deus está contigo, compadre. No colinho. Ah, essa que é a verdade. Um abraço. Agora é o Bolsonaro falando. Por exemplo, isso é uma prova
que a Polícia Federal tem contra o Malafaia. Por isso que a Polícia Federal fez uma busca e apreensão na casa, inclusive ficou com o celular do Malafaia. Agora, esse Malafaia, ele já deveria ter, quer dizer, deveria estar na cadeia e ter sido investigado bem antes. Agora, no fim já praticamente do processo, apesar que se abriu um processo contra o Bolsonaro, contra o Eduardo Bolsonaro, contra o neto daquele ditador e contra o Malafaia. Por isso que a polícia ontem já prendeu o Malafaia no aeroporto internacional no Rio de Janeiro. Agora, o Malafaia já está provado que ele é o cabeça, porque ele que inclusive orienta o Bolsonaro o que o Bolsonaro tem que fazer. E veja bem o que o Bolsonaro quis fazer. Dar um golpe de Estado na nossa democracia para implantar no Brasil a ditadura militar, porque era isso que eles querem. É isso que eles querem. Eles querem a ditadura militar. Mas nós já tivemos, nós sabemos como é a ditadura. Então, ditadura fascista no Brasil, nunca mais, certo? Vou até repetir. Ditadura fascista no Brasil, nunca mais. Pessoal, inscreva-se no canal. Se inscrevendo no canal, você vai ajudar a nossa luta contra essa direita raivosa fascista, certo? Fico por aqui, pessoal, e um tchau.